Oi, gente, boa noite. Eu sou como Silvinha e estou aqui para mediar esse bate-papo com alguns empreendedores que têm conexão com a academia e com o mercado, alguns da área de tecnologia e outros da área de gestão. Então, a nossa proposta é, de fato, a gente poder conversar bastante, aproveitar essa hora que a gente tem com Laís Xavier, vou começar pelas mulheres, que é CEO da Mídias Educativas, que é uma empresa de tecnologia há mais de 10 anos no mercado, que produz conteúdo para a educação, certo? A gente tem Diogo Veloso, que é da AICA Empresarial, certo? Que trabalha na área de gestão, também é professor e trabalha com gestão criativa, tem uma proposta de atuação muito interessante. E a gente tem Giordano Cabral, que é professor do Centro de Informática, já foi professor da UFRPE, é também do César e é também o idealizador da DACO, que é uma das primeiras startups, numa época que startup não tinha esse nome, tinha nome de empresa incubada, no nosso ecossistema, no início do Porto Digital. E o objetivo é a gente trazer essa temática da pandemia também como uma oportunidade e a atuação da tecnologia e como a gente vê o futuro. Não sei se durante essa pandemia, um futuro próximo ou depois dessa pandemia, eu acho que as duas coisas. Eu não vou me alongar já falei um pouquinho de cada um, eu vou deixar que cada um converse com vocês, e assim que eles se apresentarem, eu lanço a primeira pergunta para a gente movimentar a conversa, e vocês já podem usar o chat para fazer as perguntas de vocês, pode ser direcionada a um dos três participantes, pode ser uma pergunta aberta, ter uma resposta que seja dos três ou de um só. Vocês é que mandam. Vamos lá? Começa a Laísa com você. Oi, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal da Rural. Estou bem feliz de vir conversar com vocês. E, bem, como a Silvinha falou, eu sou Laís Xavier, sou CEO da Mídias Educativas, uma empresa que está há 12 anos no mercado. A gente trabalha com tecnologia para a educação e a gente está no Porto Digital há uns 10 anos, mais ou menos. Também comecei incubada, né, empresa incubada antigamente. E aí, só para vocês se situarem, assim, a gente, como trabalha com tecnologia para a educação, nesse momento, imagino que a gente está vivendo um mundo, né, uma revirada. Então, acho que a gente vai poder conversar bastante sobre isso hoje. Diogo? Olá, gente. Muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Feliz em estar aqui. Eu posso falar sobre empreendedorismo com muita propriedade, porque eu nunca tive uma carteira assinada na vida, né? Então, eu sempre fui empreendedor, eu sempre empreendi, eu sempre acreditei nesse afã de liberdade, nesse afã de coragem, nesse afã de investir no que a gente acredita. Então, a gente vai conversar aqui sobre alguns conceitos, mas muito sobre prática, sobre o coração, sobre a alma de quem empreende. Então, vai ser lindo aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu basicamente sou da AICA, a AICA Consultoria e Treinamento, a Escola de Negócio e Cultura, trabalha criatividade, design, então é muita coisa linda. Depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Valeu, é uma felicidade estar aqui com vocês. Giordano, sua vez. É um prazer também estar com todo mundo. A Rural está no meu coração, né? Eu comecei minha carreira acadêmica pela Rural em 2010, fiquei até 2014. Hoje em dia estou professor no CIN, Centro de Informática, da Federal, e ensino disciplinas, né, ligadas a empreendedorismo, a inovação, muito em cima desse histórico que eu tive de um conjunto de empresas, né? Então, tem a DACO, tem a Music Games, que é um estudo de jogos, empresa também de tecnologia educacional. Hoje em dia estou no César, né, como vice-presidente do conselho, fundador de uma
agência que eu acho que nesse momento de pandemia é muito importante, muito relevante para a cidade, chamada ARE, que é a Agência de Inovação e Estratégia. E essa interlocução toda, né, com esse movimento todo de empreendedorismo, espero que tenha alguma coisa a contribuir aí para vocês. Obrigada, gente. Essa é a primeira semana de Sistema de Informação, o primeiro evento online que o Departamento de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFRPE, eu espero que eu tenha dito tudo bem direitinho. Se eu não estiver, por favor, Silvana, coordenadora, minha amiga que está aí no bate-papo, me corrija, ou qualquer um dos professores que estão presentes. E a gente tem uma grande satisfação de conversar e de estar presente nessa instituição para contribuir com essa oportunidade no meio dessa crise. Tá? Então, a gente já tem algumas perguntas aqui. Karen pergunta que ferramentas vocês recomendam para melhor oferecer o serviço de aulas editadas ou encontros acho que é em live, ou encontros livres. Ela pode complementar aqui. Essa é para você, Laís, mídias educativas. Veja, assim, na verdade, a gente tem ferramenta, né? Então, mídias educativas, a gente tem várias ferramentas para aula online. E aí, se você me perguntar qual é a melhor, eu vou dizer que é a minha, mas, na verdade, você tem uma ampla gama de ferramentas que estão gratuitas, que podem disponibilizar aulas gravadas e webconference. Para aulas gravadas, as ferramentas que a gente entende que gratuitas atendem, principalmente, e é importante que a gente pense a segmentação. Por exemplo, o Google Classroom foi uma ferramenta pensada para um ambiente universitário que hoje tem ido para um ambiente do ensino básico, de educação fundamental, educação do ensino médio. Mas ele foi pensado bem estruturado para a área a parte universitária, então ele tem um acabamento bom para isso. Sob o ponto de vista de webconference, tem vários caminhos para quem quer fazer transmissão ao vivo, dependendo do teu público. Eu não sei com quem você está lidando exatamente, se for um público de educação fundamental, Fundamental 1, a gente não tem muito recomendado muito tempo de disponibilização ao vivo, pequenos tempos só para socialização entre as crianças, e você disponibilizar mais aula online, tá? E aí tem muitas ferramentas mesmo. A Google Classroom é uma ferramenta, por exemplo, gratuita. O próprio YouTube, né? Tem o YouTube, você pode colocar o link como privado, se você quiser, ou as próprias ferramentas da gente, da mídias educativas. E para a conferência, a gente tem usado muito o Zoom. Tem uma ferramenta que a gente usou essa semana que eu estou gostando bastante, que é mais uma ferramenta de exposição e pouca apresentação de quem está na tela, que é o StreamYard, que eu conheci através do pessoal da Rural e estou gostando bastante. E tem o Zoom, né? Eu falei do Google, do Hangout, desculpa. Tem o Hangout, que é do Google, tem o Zoom, e tem essa que eu gostei bastante, do StreamYard. Eu acho que essas ferramentas são boas para a conferência. E agora, para disponibilização de link, realmente tem o YouTube como link privado, tem o Google Classroom e as outras ferramentas que são de empresas privadas, né? Eu acho que dentro das contribuições que a gente pode trazer com relação ao tema, e não fugindo do contexto da educação, eu acho que uma das consequências dessa pandemia tem sido exatamente esse ambiente virtual para a educação. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que estão sendo enfrentados. Na verdade, houve uma aceleração nessa transformação digital para esse tipo de serviço oferecido. E, naturalmente, um dos grandes avanços, mas que, na verdade, está se construindo na dor, será essa questão da educação, de ferramentas e produção de conteúdo para isso. E que é para a educação de forma geral, não só para a educação tradicional, né, que está nas escolas e que estão também nas universidades, mas qualquer tipo de saber que envolve a sala de aula ou a transmissão de conhecimento. Acredito que Laís vai ser bastante perguntada. Mas eu queria aproveitar e pedir para Diogo trazer um pouco. Ele tem feito algumas lives também, tem trabalhado muito como será a gestão, né? Como será o comportamento do gestor
dos líderes e de seus liderados, e que isso envolve o empreendedorismo, mas envolve toda a nossa vida como um todo, porque eu acredito que empreendedorismo não é só você criar um negócio, a gente empreende a nossa própria vida. E nesse momento de reinvenção, a gente precisa entender o que é que essa ferramenta é capaz de fazer e empreender o nosso momento, principalmente quem está bastante aí abalado com as consequências dessa pandemia. Boa, Silvinha. Eu acho que a pandemia veio abreviar muita coisa, né? Veio trazer o futuro mais rápido. Acho que muita tendência, né, para um ano e meio, se transformou em realidade agora, né? Veio quebrar alguns paradigmas da gente, né, como prestador de serviço, como empreendedor. Lá na AICA, por exemplo, a gente tinha uma coisa, consultoria feita online, impossível. A gente não rola, é muito distante, é muito... não combina. E a gente está conseguindo rodar consultoria, levantamento de processo online, né? Levantamento de indicadores online. Então, eu acho que alguns predispostos nossos, preconceituosos, estão caindo abaixo, isso é muito importante. Isso faz aí um novo comportamento de consumidor, né? Então, o consumidor 360 graus está se afeiçoando mais ao digital. Antigamente era muito mais um público mais jovem, mais descolado. Agora 360, da base ao topo, com muita intimidade com o digital. Isso vai trazer a gente para todos os negócios para ter uma intimidade também com o digital e canais assim. Eu acho que tem muita oportunidade aí surgindo, tá? O empreendedor ele tem que estar preparado para sim ser resiliente em relação à vida real. Eu costumo dizer que a gente não pode fofurizar o que não pode ser fofurizado, né? Adorei. Acordar no outro mês e dizer que está com faturamento de 20% do que deveria ser, né? 10% do que deveria. Então, a gente que vive na luta aí da consultoria, a gente tem mais de 20 empresas sob o nosso guarda-chuva, e as 20 sofreram, né? Em primeira análise, elas sofreram, né? Doeu no faturamento, no fluxo de caixa de todo mundo, mas em segunda análise, em análise mais positiva, né? A gente está aprendendo. Então, viver a vida real, ajustar os motores, ajustar a vida, né, empresarial, ajustar a empresa, tomar as boas decisões emergenciais, muitas vezes, que dói da carne, e não deixar de pensar no ambiente, né? A gente é empreendedor, a gente nada mais é do que a gente cria remédio para dores. A gente faz isso o tempo todo, então a sociedade está precisando, de repente, de novos remédios, e somos nós, empreendedores, que vamos criar esses novos remédios, essas novas formas de diminuir a dor da sociedade, em todas as frentes. Então, não se contaminar com o mindset negativo, fixo, né, de ficar ali para baixo. Muito cuidado com essa reviravolta de rotina, né? Então, isso muda a produtividade, padrão até a neurociência fala muito disso, né? Então, muito cuidado para não cair numa vibe de pouca produtividade, né? Dividir bem o tempo. Então, basicamente, eu acho que tem muita oportunidade, uma vida real muito complicada, assim, tomar decisões difíceis, mas muita oportunidade que vem por aí. Vai mudar muita coisa, é muito turva toda a tendência, né? O pessoal está falando de tendência é tudo muito turvo ainda, né? A gente não sabe, mas tem muita coisa boa, né? A palestra de Silvio Meira aí já trouxe vários highlights aí, várias coisas interessantes. Tem muita gente boa aí falando de futuro, com muito cuidado, mas eu acho que vai ter muita coisa boa para a gente viver, se a gente souber ser resiliente, inteligente emocionalmente, se a gente se equilibrar e olhar para tudo isso de maneira positiva. Eu acho que não é fofurizar, é simplesmente realisticamente ser empreendedor. Vida real do hoje e vida real do motor da manhã. A CNN trouxe uma matéria bem interessante com o presidente do Google Brasil, porque ele fazendo análise das pesquisas de primeiro, segundo e terceiro momento da pandemia. Então, com relação às buscas, né? A primeiro momento foi aí o esclarecimento do álcool gel, do álcool, como você pode se cuidar. Um segundo momento já foi você aprender a cortar cabelo, a como fazer pão.
E o terceiro momento, o Tom me fugiu agora da memória, mas no final das contas, o que traz a matéria é dizendo que os próprios profissionais vão poder escolher em que ambiente vão estar, se eles vão estar presencialmente nos seus postos de trabalho, ou se eles vão começar a trabalhar mais remotamente mesmo, né? Então, porque a gente foi forçado a chegar a trabalhar home office, é possível fazer isso. Hoje só é possível desse jeito para muitos, para alguns, né? Mas será uma tendência, porque isso vai ter um impacto muito relevante em muitas coisas que a gente precisa levar em consideração daqui para frente, com relação até ao cuidado com o planeta, né? Então, se a gente quiser ser bem abrangente com relação, inclusive, a preservar e a cuidar mais da nossa casa, que é o planeta. Então, eu queria só trazer essa contribuição para vocês. Jordano, tem uma pergunta aqui de Mário Melo, dizendo: alguns empreendedores estão engajados em projetos voltados para auxiliar no combate à pandemia. Quer dizer, alguns empreendedores... É uma pergunta. Alguns empreendedores estão engajados em projetos voltados para auxiliar no combate à pandemia? Se sim, poderia falar algo sobre... Já que você está envolvido em eu queria que você falasse, e quem puder contribuir, Laís, Diogo, que podem estar envolvidos em algum projeto mais especificamente, acredito que alguns alunos da Rural têm feito isso também, e quem puder responder no chat pode também responder essa pergunta no chat que eu leio aqui, tá bom? É difícil dar uma resposta simples, né, para isso, porque tem muito empreendedor e eu acho que é um assunto que todo mundo é sensível, né? Então, todo mundo, em algum nível, está sensibilizado com isso. E, às vezes, você age nisso enquanto empreendedor, enquanto empresa, ou pessoa física mesmo, né? Então, eu mesmo tive envolvimento como pesquisador, por exemplo. O Porto Digital, né, que eu tenho uma relação muito próxima, fez uma ação muito específica mesmo, né, de angariar um conjunto de empresas para pensar em soluções para o Covid. Uma que é muito marcante foi a da Inloco, né, que ela serve como base de dados para a gente saber como é que está o deslocamento das pessoas, dado que você consegue pegar essa informação do celular, da tecnologia que eles têm. E está servindo de base, né, para muita política pública. A Ares em si, que é algo que eu também estou envolvido, que é essa agência de inovação estratégica para a cidade, tem trabalhado especificamente, trabalhou junto com a prefeitura, por exemplo, adquirindo, por exemplo, respiradores. É isso que eu estou dizendo, não necessariamente você inventando e criando soluções necessariamente para agora, né? Tem todo o pessoal que eu espero que vocês conheçam bem, né? Porque Jones está bem da área, então, EpiTrack, todo esse pessoal em torno, digamos assim, de Jones Albuquerque. É gente que empreende nisso há algum tempo, e é um trabalho louvável que a gente precisa realmente reconhecer. E isso é assim, na Federal, acho que Silvia pode falar de uma série de iniciativas do governo federal. O César fez uma coisa curiosa, a gente tem um conjunto de ações de combate à pandemia, mas o César tomou uma postura que eu acho que também é muito correta, de vamos primeiro manter a sanidade mental de todo mundo. Vamos fazer com que todo mundo esteja tranquilo com seus trabalhos, todo mundo com condições de trabalhar, todo mundo, a empresa funcionando, a gente garantindo que os contratos não vão ser cortados, em relação com o cliente, para poder assegurar que todo mundo vai... não, vamos ter calma, ninguém vai perder o seu emprego agora. Teve um esforço muito grande de manter a tranquilidade de todo mundo, e isso também é uma ação muito louvável. E a postura do César foi: vamos primeiro garantir que a gente está funcionando bem, e a partir daí pode ajudar os demais, que é bem a tática do avião, né? Quando a gente está, primeiro vocês colocam em você mesmo, e depois você pode cuidar dos outros. Acho que cada um teve uma experiência diferente. No lado da Dacol, por exemplo, que é a empresa que eu fundei, a gente teve uma postura que foi curiosa também, que não foi empreender diretamente nesse caso, mas foi se eximir de certas concorrências, digamos assim, onde
o investimento poderia ser usado por gente que está atacando de forma mais direta a causa. Como é uma empresa que lida com tecnologia para música, etc., a gente tinha um certo viés que a gente poderia trabalhar com a utilidade, né, da gente se entreter, da gente se manter ocupado, aprendendo coisas, etc. Mas a gente preferiu se eximir porque a gente acreditou que podia ter pessoas que fizessem ações mais concretas. Então, cada um tem o seu jeito, né, de se engajar. E eu acho que isso é muito legal. E você vê que nos empreendedores eu vejo um leque de todos os tipos, de gente que foi junto à prefeitura, gente que levantou dinheiro, teve gente que foi para o empresariado para levantar e levantou, acho que 9 milhões de reais, coisa assim, para comprar respirador, para a gente melhorar o sistema de saúde da gente. Tem de tudo. Então, tem iniciativas realmente muito, muito diferentes. Eu vejo lá no Centro de Informática, só falando um pouco da contribuição que Jordano falou que poderia, a gente fez um mapeamento de vários projetos que estão sendo desenvolvidos entre professores e alunos, e a gente continua fazendo esse acompanhamento para entender o que foi que vingou e o que é que não vingou, até porque teve um edital que fez com que, sugeriu, na verdade, que essas soluções viessem, e acaba que quem é de tecnologia tem muitas oportunidades de pensar a solução, de trazer esses novos remédios, como bem disse Diogo, e tentar contribuir com esse momento por meio dessa ferramenta, né? Então, a gente tem visto que muito que a gente tem conseguido e avançado no meio desse caos sanitário que a gente está vivendo é a ferramenta tecnológica que tem trazido. Mas, dentro do próprio Centro de Informática, a gente tem um observatório de Covid-19, que está, na verdade, dentro da UFPE, mas é conduzido por um professor do SIM, que traz mais dados sociológicos, que está vendo o comportamento das pessoas, que está fazendo mapeando outras coisas, para a gente entender o que é o pós também, né? E como a gente deve se conduzir daqui para frente. Então, tem muita coisa aí, e para quem empreende, está aí, que tem, né, isso na veia, são grandes as oportunidades de fazer alguma coisa bacana. Pode falar, Laís. Então, pode completar, Laís. Desculpa, a gente lá do Mídias, Laís? A gente está num ponto, por exemplo, de... Não é exatamente de combate, que eu acho que a pergunta dele também está direcionada um pouco para a gente, né? Não é de combate, mas é de diminuição de impacto em relação à pandemia, porque a gente teve uma mudança inevitável dentro desse processo na área da educação, um segmento que é extremamente conservador e que, digamos assim, em 90% das redes, tanto privadas quanto pública, não existia uma preparação para recepcionar, digamos assim, um ambiente online, um ambiente remoto, né? E aí, assim, a gente tem, sim, e aí, respondendo a Mário, a gente tem projetos voltados para, assim que foi declarada a quarentena, as pessoas que já eram nossos clientes, a gente conseguiu fazer uma ampliação de base de estrutura, de infraestrutura, para que as pessoas conseguissem colocar mais aulas e essas coisas. E hoje a gente trabalha, tanto na área pública quanto na área privada, fornecendo soluções para tentar minimizar o impacto dessa educação remota, já que a maior parte das pessoas não estavam preparadas, e o acesso. Eu vi que alguém perguntou sobre acesso, né? Assim, a acessibilidade, eu não sei se você está falando da acessibilidade de quem tem algum tipo de deficiência, ou se é a acessibilidade o acesso à ferramenta, né? Então, por exemplo, lá no Mídias, a gente trabalha com cidades que estão em ambientes muito vulneráveis. Lá no Pará, por exemplo, tem uma cidade que a gente está tendo 12 horas de barco de Belém, onde, 70% da região da cidade é na zona ribeirinha, né, os alunos vão para a escola de barco. E a gente consegue, nesse mesmo tempo desse ambiente, a gente consegue trabalhar, se você pensar em plano A, B e C, sabe, assim, plano A, disponibilização de ferramenta online com aulas gravadas. Plano B, essas aulas poderem ser baixadas e ser vistas offline. Então, quer dizer, o aluno pode ir para um ambiente que ele tem internet, Wi-Fi em algum lugar, baixar e conseguir ver de casa. Ou um plano C, uma distribuição do material físico, levando em consideração que você conhece e não tem acesso,
sabe? Então, assim, tem várias secretarias, estou falando principalmente sob o ponto de vista da área pública, tem várias secretarias de vários municípios que conseguiram planejar bem nesse mêsinho que a gente teve aí de recesso, eu acho que foi em abril, conseguiu planejar bem as ações pensando nessa dificuldade de acesso e nessa impossibilidade também de fazer uma distribuição gerada de todos os materiais. Então, fazer um mapeamento de quem dentro da rede tinha, quem não tinha, tal. E a gente está tocando projetos nessa área, sim. Como eu falei, não é combate à pandemia, mas é minimizar os impactos dessa pandemia para o processo de aprendizagem e ensino. É interessante, Laís, que eu acredito que isso tem sido o maior desafio, porque não é só o desafio de levar o conhecimento, mas essa infraestrutura necessária que não está disponível para todo mundo. Né? Então, as universidades públicas, hoje, por uma decisão dos reitores, pelo menos do nosso conhecimento, não estão em funcionamento com essas medidas, de ainda online, oficialmente, digamos assim, por conta dessa limitação de infraestrutura de alguns alunos. Na verdade, esse mapeamento ainda está sendo feito, pelo menos que eu tenha conhecimento lá a gente no Centro de Informática, aí na Rural também, eu sei que está sendo feito um mapeamento para que a gente consiga, a gente, sociedade ou as instituições responsáveis, oferecer uma solução e voltar a essas atividades, né? Então, a gente tem muitos desafios. E aí, Silvia, não tem uma solução, né? É isso que eu falo. Assim, nessa área de tecnologia para a educação não existe a bala de prata, assim, não existe uma solução. A gente tem um conjunto de soluções que aí é plano A, B, C, D, para tratar diferentemente os casos diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a gente está atuando num ambiente super vulnerável, lá no interior do Pará, que está a 12 horas de barco de Belém, eu digo a você que nessa situação, a gente está provavelmente numa situação uma das mais extremas do país. E a gente consegue, a secretaria conseguiu deixar disponibilizado, sim, para os alunos, os planos A, B e C, porque foi bem planejado nesse único mês que a gente teve de planejamento, sim, sabe? Então, assim, se você imagina que nesse lugar, e aí desmitificar também, 96% dos lares hoje tem algum acesso à internet, certo? Aí você pensa, ora, mas você pegar o pacote de dados da pessoa que já é muito pequeno, um único dispositivo para usar o WhatsApp, diminuir um pouco desse isolamento, aí você vai pegar e botar o menino lá para estudar sozinho, sei lá, não necessariamente, mas você tem que traçar esse plano A, B e C, você tem que pensar que as rotinas das famílias mudaram, vivo, talvez ela não seja a melhor, certo? Porque a rotina de cada família mudou, você vai ter um horário melhor para que o aluno consiga se dedicar ao estudo com um pouco de atenção, com um pouco... Na hora que os pais não precisem necessariamente estar usando o equipamento, e fazer um mapeamento real e aí na universidade, falando sobre o caso que você está falando, mapear realmente quem são os alunos que não têm acesso, como é que está a falta de infraestrutura deles e o que é que você, enquanto instituição de ensino, pode promover para ele como planos de contingência para que ele consiga não deixar de ter acesso, sabe? Não existe a bala de prata, a solução única e ideal, mas a gente pode pensar num conjunto que consiga promover para esses alunos o acesso, de alguma forma, à educação, não necessariamente ao acesso online, sabe? Certo. Aproveitando ainda o viés da educação, que é uma das coisas aqui no nosso bate-papo, mas eu queria voltar para Giordano, porque a DACO também oferece soluções de educação, no caso, para educação musical, não é isso? Ou estou errada? Então, a DACO disponibiliza, você pode aprender a tocar um instrumento por meio de soluções, eu não sei se é online, se está certo eu dizer dessa forma, mas existe um material, na verdade, eles produzem conteúdo para ensinar a tocar instrumentos, por exemplo, e mesmo adotando essa postura, Giordano, de não atuar, digamos assim, nessa frente, né? Reagindo a essa necessidade, como é que tem sido a busca
por esse tipo de conhecimento, já que eu vou tirar por mim, eu já estou no meu 5º curso, desde que começou a pandemia. Estou aproveitando a oportunidade para estudar. E aí eu acho que assim como eu, tem várias pessoas. Boa pergunta, Silvinha. Eu sou felizardo, no fim das contas, pelas empresas, certo? Porque boa parte das empresas está realmente numa situação calamitosa. As empresas digitais em si já estão num universo melhor, certo? Porque a gente já trabalha, todo mundo está recorrendo online e nós somos a salvação, no fim das contas. Então, alguns setores por um certo lado foram beneficiados. A Dacó aumentou as vendas com a pandemia. Por que aumentou? Porque as pessoas estão em casa e precisam, né? Assim, aprender é uma coisa que faz bem para a gente. Usar esse tempo bem. E aí muita gente passou a recorrer aos cursos da gente. A gente tem uns 400 produtos, então falar de tudo é meio complicado, porque a gente representa também tudo que é tecnologia musical que tem mundo afora. Mas realmente a gente começou muito com essa pegada de aprender a tocar instrumento. Então, se você quiser aprender a tocar violão, teclado, enfim, vários instrumentos, você pode ir lá no site da dacor.com.br, fazendo o merchan aqui. E tem produtos para serem utilizados e eu, inclusive, baixei vários dos produtos aqui, aprendendo a tocar teclado, coisa que ele não fazia. O César também está super bem. Sabe? Então, assim, o que eu disse da gente se eximir, por exemplo, de editais. Então, você tem editais. Então, você já tem um subsídio do governo, certo? Ou seja, do povo, no fim das contas, para uma certa... Por isso que eu disse que, olha, aqui a gente vai se eximir porque... Eu disse não, na verdade a empresa disse. A gente vai se eximir dessa briga porque a gente acha que é mais justo. Mas assim, a Dacó estava muito enxuta já e no fim das contas, o primeiro momento da pandemia foi benéfico. A questão é que a pandemia não pode olhar como uma coisa, como um evento isolado, né? A pandemia é um ponto de inflexão, é uma mudança de comportamento geral da sociedade. A gente teve já uma transformação, a gente vai ter várias outras. A gente vai ter outra transformação quando começar a abrir, quando vier outra onda vai ter mais transformação, depois que a gente se acostumar com o online vai ter outra transformação e tem coisas completamente imprevisíveis. Então, a Dacó saiu bem no primeiro momento, porque foi o momento que realmente ele voltou para isso, né? Voltou para essa necessidade de aprendizado, esse desejo de aprender coisas. No segundo momento, a gente já se prepara para o contrário, né? Porque o segundo momento normalmente vai ser recessão da economia, pessoas com menos dinheiro para gastar, vamos escolher muito bem onde vamos gastar nosso dinheiro. E aí a parte de música é uma das últimas que você vai pensar, certo? Porque você tem muitas coisas muito prioritárias para pensar. Então a gente, na verdade, está com um plano de contenção, porque assim, a gente sabe que no futuro não vai ser bom. Então a gente tem que olhar que não é só assim um novo normal, é um período constante de transformações. Até isso estabilizar de novo, vai demorar um tempo. E a discussão, né? Assim, isso sim, concordo com o Diogo, que é um pano para manga para quem inova. Não é exatamente para quem empreende, certo? Porque existe uma diferença em empreender e inovar. Você pode empreender fazendo um restaurante que é super convencional. Mas quando a gente está nesse meio digital, a gente confunde muito, né? Inovar e empreender. Mas nesse mundo da inovação, o que a gente busca é exatamente isso, né? Assim, quando o momento está muito imprevisível, isso é ótimo para quem empreende, porque a gente que tem velocidade, que está atento para as transformações e está se modificando para se ajustar. Uma pessoa que, sei lá, está numa carreira muito bem definida, é o contrário, certo? Ela está querendo justamente a estabilidade disso, você saber que você sabe fazer muito bem uma certa atividade. Então, quanto mais você se especializa, mais difícil é você lidar com um momento de ruptura. Então, por exemplo, com Laís, se a gente tem um professor que está acostumado desde sempre a dar aula, e dá aula há 30 anos de idade, indo para a sala de aula todos os dias, falando com o aluno, e boa parte do conhecimento é o conhecimento de como é que lida com a criança que não está querendo prestar atenção, etc. E, de repente, quebra isso tudo, é extremamente difícil. Para o empreendedor, não, isso é o universo dele, esse ele está no seu momento, ele está no instante onde as oportunidades se abrem e se fecham. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que ser sincero também, que as universidades, as oportunidades estão mais fechando do que abrindo, certo? Mas se abrem também novas oportunidades. Eu sou meio que devoto daquela visão de Ariano Suassuna, de ser um realista esperançoso. Nem um otimista,
otimista, realista esperançoso. Acho que a gente precisa ser realista, né? Assim, tem coisas muito complicadas vindo. Mas isso abre, sim, está transformando tanto a sociedade que muda e abre novas oportunidades. O debate não é político nem econômico, mas a gente entende, e a gente não vai conversar sobre isso aqui, mas a gente entende que a gente sofre muito porque a nossa condição econômica, e aí eu vou me deter a isso, não nos favorece em virtude de tudo. E aí não é um problema nosso local, é um problema mundial, nem nacional, é um problema mundial. Mas se a gente prestar um pouco de atenção na nossa conversa desde o início, e aí eu fico bem feliz, tudo que a gente tem trazido até aqui, apesar de, infelizmente, ser consequência de um momento como esse, de dificuldade, a gente está falando de oportunidade, né? Então, a gente está falando desse remédio que Diogo está trazendo. Então, a gente está fortalecendo, de fato, que o caminho pela inovação e o empreendedorismo é que tem nos possibilitado reagir, porque imagine se a gente não tivesse como reagir, como seria ainda mais difícil. E a gente também tem a tecnologia que está nos favorecendo a isso, né? Então, eu acho que esse olhar nessa perspectiva talvez não tão como Marino Suassuna e Giordano Cabral, né? Do realista otimista, é isso? Realista esperançoso, mas se a gente conseguir olhar na perspectiva da oportunidade, tem sido uma oportunidade. E a gente está conseguindo perceber outros problemas que eram anteriores, mas não tinham visibilidade. E que muita coisa não mudava porque essa visibilidade não chegava. Porque a gente não conseguia priorizar esse problema porque existiam outros tantos maiores ou que eram mais importantes naquele momento. E agora a gente consegue ter outras visões, digamos assim, né? A gente tem outras perguntas aqui, deixa eu dar uma lida. Tem uma de Thomas, que pergunta se tem curso de Rabeca, Giordano, na Dacov, você pode ir respondendo enquanto eu leio outras aqui. A letra Rabeca, especificamente não, mas Dacov é DACORD. Eu posso colocar no chat aqui o site. Tem aqui. Que eu posso escrever, né? Não tem direito de escrita, não, mas DACCORD. Mas não alguém tem que... teoria em geral. Alguém que conhece pode colocar aí no chat para você. Aí Karen pergunta, diante da dicotomia da dificuldade de acesso à internet e equipamentos para acessar o conteúdo, a que passa usando a construção de políticas públicas de acesso à internet ou difusão de equipamentos? Então, tem alguns municípios, alguns estados que estavam se preparando, não na verdade para isso, mas para uma migração, né, para uma complementação de carga horária, e aí conseguiram fazer uma boa estruturação de rede, principalmente, por exemplo, essa cidade que eu falo, por exemplo, está lá, as crianças passam 2 horas no barco para chegar na escola quase todos os dias, a maior parte delas estão aqui distante da escola em mais ou menos 2 horas. Mas todas as escolas têm Wi-Fi, não pega telefone, mas pega o Wi-Fi na escola. Então, assim, foi uma cidade, por exemplo, que se preparou para dar infraestrutura para os professores poderem fazer uma pesquisa, poderem usar esse ambiente do online, ou esse ambiente de internet para a sua... Então, tem várias cidades que se prepararam, sim, que têm estrutura, assim como tantas outras, inclusive capitais, que não conseguiram fazer essa estruturação, e agora estão comendo bem arroiado, né? Como diria a gente daqui, porque tá tendo, de fato, um problema de infraestrutura, um problema de acesso, mas é como eu falei anteriormente, a maior parte dos lares tem acesso de alguma forma. É importante que o gestor ele consiga fazer o mapeamento de quais famílias, de quais crianças, de quais alunos vão totalmente desprovidos de infraestrutura, e para esse ele acionar um plano de offline, um plano C, sabe? Lembra que eu falei agora há pouco? A gente estruturar vários planejamentos, né? Um planejamento A, um planejamento B, levando em consideração diversos cenários, e um cenário ótimo com internet e equipamento, e um cenário péssimo sem internet, sem equipamento.
Então, a gente tem que pensar numa trilha, na verdade, de soluções que pensem em cada um desses cenários específicos. E os gestores públicos precisam, digamos assim, abraçar esse entendimento e bater no peito e dizer assim, vou tentar resolver dentro desses planejamentos. Agora, e aí eu sempre bato em cima disso, assim, com planejamento o gestor chega. Sem planejamento, ou só criando uma ou duas soluções achando que vai ser bala de prata, não chega. Então, é uma dicotomia, sim, a falta da internet e o tentar chegar com acesso online, mas a questão é que a gente não precisa enxergar desse jeito. A gente pode enxergar como cenários diferentes que têm soluções diferentes. É isso, acho que foi o que eu tinha falado antes, só para frisar, mas eu tenho visto muitas experiências boas em várias cidades diferentes, em ambientes muito vulneráveis, que têm surpreendido positivamente. Nada que um grande centro não consiga fazer com um pouquinho de organização. Uma outra pergunta que foi anterior a Karen, a de Gabriel, na verdade, ele faz um comentário, na verdade, ele pergunta se existe alguma comprovação ou estudo que mostre que o EAD é tão eficiente quanto o presencial. É uma pergunta. E ele crê que varia muito de pessoa para pessoa e a facilidade de aprendizagem de cada um. Eu vou explicar primeiro que a gente não está necessariamente hoje no ambiente de EAD, a gente está no ambiente de ensino remoto. EAD, ele tem uma metodologia muito específica, que a gente precisa de alguns, digamos assim, alguns pilares para que a gente consiga consiga indicar que aquele ambiente é um ambiente de ensino à distância. No ambiente, por exemplo, de ensino à distância, o aluno aprende só, ele normalmente tem tutores que fazem acompanhamentos às aulas e tem sequências didáticas e metodologias de ensino que são diferentes do ensino remoto. O que a gente está vivendo hoje, na maior parte das instituições de ensino, é o ensino remoto. O pessoal está simplesmente transportando o que era dado no ensino presencial como aula expositiva para uma aula gravada ou uma aula transmitida ao vivo, que é exatamente igual a uma aula de ensino presencial. Isso é ensino remoto, não é AD. Se a gente for pensar sob o ponto de vista da qualidade ou da eficácia do processo de AD, a gente consegue sim, com metodologias específicas, a gente consegue ser muito efetivo no resultado do EAD, se for de fato EAD, se for ensino à distância. A gente pensa em metodologias ativas para dar aula, a gente pensa em tutoria para acompanhamento dos alunos, e pensa na maturidade do aluno para conseguir estudar só, certo? Então, isso não vai funcionar muito bem, EAD, não vai funcionar bem para ensino infantil, educação infantil, porque a criança não consegue ficar só, Fundamental 1 muito menos, porque a criança precisa de apoio, ela não necessariamente precisa de alguém que ensine em casa, mas ela precisa de uma tutoria presencial, que faça com que ela se concentre na aula, com que ela faça uma penetração no conteúdo de forma diferente, que ela talvez não tenha maturidade. Quando a gente vai crescendo e adquirindo escolaridade, a gente consegue ficar um pouco mais maduro na forma de aprender. O estilo da gente de aprender muda. E aí você consegue ser mais efetivo com esta ferramenta, que é poderosíssima, e que, se for bem aplicada, tem um resultado muito eficaz. Agora, você querer que no ambiente desse, só para fazer um contraponto, de ensino remoto, que todos os professores estão sendo cobrados para virarem youtubers, isso tem algum tipo de efetividade? É outro pedaço. Então, assim, por exemplo, nossa missão hoje é difundir metodologias específicas para ensino à distância, para ensino remoto, que elas tenham uma maior efetividade no processo de ensino-aprendizagem, tá? Que é para realmente ajudar tanto os professores que não estavam acostumados com isso, estava todo mundo dando aula presencial, expositiva, nem numa aula presencial eles estavam usando metodologias diferentes, imagine numa aula online se ele continua usando essa metodologia expositiva. Então, assim, acho que dá para a gente adaptar no ensino remoto, pegar alguns beber lá da fonte do EAD, pegar algumas metodologias que são muito utilizadas no EAD e trazer para o ensino remoto e fazer com que ele seja mais eficiente, tá? Eu consegui responder, né? A gente também pode destacar um outro ponto, Laís, com relação ao aprendizado, porque a gente hoje tem várias gerações, diferentes gerações que estão num processo de conhecimento, de estudo realmente.
Então, se pega uma geração mais antiga, do tipo da minha para trás, que está aí na metade do caminho entre o digital e o analógico, é possível que o presencial ele seja mais eficiente. Se a gente pega um menino de 10, 12 anos que ele não sabe nem usar o computador porque o celular já basta, por exemplo, então, de repente, outras metodologias. Então, eu acredito que não são só... não estão só classificados. Tem a questão dessa classificação escolar, digamos assim, da idade escolar, mas existem também outros desafios que exige essa maturidade que você falou também. Pelo jeito, acho bacana que a nossa conversa tenha falado bastante sobre educação, porque eu acho que, tanto quanto encontrar uma cura para esse vírus, a educação tem sido a coisa mais desafiadora nesse processo de pandemia. E aí, Diogo, eu queria que você falasse também, já que você está com um projeto de escola de negócio, que aí traz um outro viés, porque Laís traz um empreendimento que traz soluções com produção de conteúdo, plataforma, tem Jordano que traz numa outra postura, numa outra proposta de escola, mas escola com entretenimento e que traz outra coisa bacana, e você que está numa área de gestão e que está fazendo a sua conversão para o mundo online e pensando também uma forma de educar que não é essa educação, o que a gente chama de ensino livre, né? Fala para a gente aí, o que é que tem sido esse aprendizado, esse intensivão aí de pandemia desafiador para a AICA? Uma loucura maravilhosa, minha amiga. Eu acho o seguinte, eu acho que a AICA nasceu há 6 anos atrás com o objetivo de fazer uma crítica construtiva aos processos de treinamento corporativo e de consultoria. Então, a gente nasceu com a ideia de mexer um pouquinho com as metodologias, trazer um pouco do universo da inovação, né, do universo do design, para que a gente entregasse algo consistente, metodológico para o universo da consultoria. E, nesse sentido, a gente trouxe também para treinamento, né, com muito design, com muita aplicação prática, então nossos treinamentos são realmente muito vivenciais, experienciais. Por isso que a AICA é experiência empresarial. E a gente viveu muito a intensidade do presencial, então a gente é presença, é abraço, é olho no olho, né? Então a gente tem uma sala de experiência que você conhece, ali em Boa Viagem, do lado do Shopping Center de Recife, que tem 120 metros quadrados, que é a coisa mais linda do mundo de viver, e que a gente viveu daquilo, né, do presencial, com as pessoas. Então, para a gente a gente tinha desenhado na estratégia da AICA para 2020 o mundo digital, mas eu confesso a você que no mindset empreendedor de mim e dos meus sócios, a gente estava apaixonado por essa experienciação, né, de sala, né, de presencial. Então, a gente estava inventando novas coisas para o Motor 1, como diria aquele livro Gestão do Amanhã, né? A gente estava inventando novas coisas para o Motor 1 e dando pouca atenção para o Motor 2. Quando chegou a pandemia, aí a gente disse, oi... a gente precisa ser digital, né? Então, os nossos próprios clientes, uma semana depois, eu costumo dizer que essa pandemia teve uma semana de congelamento, né? A galera ficou congelada, né? A galera ficou, oi, o que é que está acontecendo? Ninguém falava nada, ninguém marcava, só fazia desmarcar a reunião, ninguém fechava negócio, e depois o pessoal começou a entender que tinha que continuar trabalhando de alguma forma. E aí a gente acordou para o mundo digital. E aí a gente já estava desenhando na estratégia, mas aí acelerou com tudo, aí está nascendo aí o AICA Online. O AICA Online traz o mesmo conceito de ruptura, o mesmo conceito de entendimento da educação feita por experiência, em tocar as pessoas, tocar a alma e o coração das pessoas de fato, ser humano em primeiro lugar. Então a gente traz tudo isso para o online. É um baita de um desafio. Baita de um desafio. A gente que está acostumado a fazer nossas experiências muito tocantes na cosmoenergia, né, no ecossistema energético que a gente tem quando está presencial, e aí a gente está conseguindo fazer coisas lindas, né? Me impressionou, umas 3 semanas atrás, a gente fez um webinar para um cliente nosso, em que as pessoas se emocionaram, né? Assim como se emocionam
quando está no presencial. Então, para mim, foi algo surpreendente, assim. Eu me emocionei, as pessoas se emocionaram, então é possível. Então, isso versa muito sobre essa última pergunta sobre o EAD, né? O EAD, o ensino à distância, se é efetivo. Na verdade, é costume. É nosso cérebro programado, né? A neurociência diz muito, está tudo programado. A gente está programado para ir para a sala de aula. A gente está programado para ser presencial, para sentir tudo isso. E quando a gente vai fazer uma reprogramação, e se a gente realmente for forte nisso, em dizer, vou aprender a ser de uma maneira diferente também, abrir, né? Não é sair da zona de conforto, é ampliar a zona de conforto, né? É estar confortável também. Não é não estar confortável em outro ambiente, é estar confortável também. Então, isso mexe com a gente como empreendedor que está criando a Icon Online, e a gente é muito chato, assim, no ponto de vista de exigência, né? Então, a gente está no MVP, a gente tem muita dificuldade com o MVP, com o mínimo produto viável, né? Será? Não está pronto, e a gente está saindo aí em junho, né, com coisas lindas aí, Icon Online. iconempresarial.com.br, está lá no Instagram. É um desafio de modelos mentais, mesmo a gente que vende mudança, que vende transformação, que vende ruptura, a gente também é alvo, né? Eu costumo dizer que nós precisamos ser os próprios laboratórios, né? A gente é o próprio laboratório de mudança, de transformação. Então, é isso. Eu acho que é adaptação ao vivo e a cores, está saindo coisas lindas. Vamos embora. Que bom. Gente, a gente tem 8 minutos dentro da nossa programação. E quem tiver pergunta, pode colocar aí no chat, não esqueçam. E aí eu vou ler aqui, ó. Rafael diz que acha que EAD ser popular seria necessário um tipo de metas para avaliar, enviar os projetos por meio de sites e tal. Gabriel também disse que não sabia a diferença entre ensino remoto e EAD. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas não têm conhecimento do que é EAD e do que é ensino remoto. Está todo mundo tratando como EAD e quando está, na verdade, só transferindo o ambiente real para o virtual. Eu acho que isso tem sido uma das coisas mais comuns e também dentro do ambiente da educação, né? E Edson diz que independe do leitor de tela, tem poucas ferramentas compatíveis. Por que isso ocorre? Então, em relação ao EAD, essa questão das metas para avaliar e tal, isso aí faz parte do processo de ensino à distância, sim. A cada ponto de conteúdo, você precisa fazer uma verificação de conhecimento, para que o aluno só avance para outro ponto quando ele chegar num ponto mínimo de verificação de conhecimento, sabe? Isso faz parte de quase todas as metodologias de EAD. No ensino remoto, deveríamos sim, principalmente para a compatibilização de carga horária do remoto para o presencial. Como é que eu vou fazer uma verificação se a pessoa adquiriu ou não o conhecimento e em que ponto do conhecimento ela está? Então, é muito importante que, se você está estudando a metodologia, ela tenha essa parte das avaliações que sejam avaliações por conteúdo, para que a gente consiga verificar o conhecimento e ele passar para o próximo na medida que ele consiga e não leve um conhecimento defasado que gere algum tipo de reprovação, retenção ou algo desse sentido depois, tá certo? A não aquisição do conhecimento. Em relação à compatibilidade de acessibilidade de verdade agora, a W3C ela tem uns guidelines só sobre acessibilidade. E o programa, a ferramenta, o que você está disponibilizando para o teu aluno, ele precisa dar suporte, sim, à acessibilidade. Tem ferramentas que são poucas, mas tem muitas ferramentas que têm maturidade suficiente para fazer o processo de acessibilidade. Que a gente precisa, na hora que a gente está programando a ferramenta, deixar algumas coisas específicas descritas para dar a capacidade de um leitor de tela ler aquelas tags que a gente escreve, para que vocês consigam fazer e ter a compreensão da tela como um todo. Essa acessibilidade a gente dá para deficiente visual, que eu acho que é a acessibilidade que você deve estar perguntando. E aí, assim, realmente não são muitas ferramentas que têm essa acessibilidade, porque você tem que fazer digamos assim, uma previsão mínima dentro de umas tags HTML para deixar disponível para o leitor de tela, mas também tem algumas ferramentas, as ferramentas mais maduras, elas sim têm já essa capacidade de uso no leitor de tela, tá?
Tem aqui, acredito que ferramentas disponíveis para EAD propriamente ainda deixam a desejar, mas depende também da cultura e dos usuários estarem dispostos a essa mudança. Isso é um comentário Diogo falou lindo sobre isso. O Diogo falou lindo sobre isso. Assim, é uma mudança de jeito, né? Assim, uma ampliação de zona de conforto. Achei fantástico isso, Diogo. Pois é, então, para reforçar o que o Diogo falou, Thomas, que é nosso conhecido, né? Nosso amigo, foi aluno de Diogo também, diz aqui, Diogo é o mestre do desenvolvimento da inteligência emocional digital. É por isso que ele... que ele falou. Tem aqui, é viável a implementação de sistemas de ensino EAD, opção ao ensino secundarista, escola secundária EAD. Existem países onde isso acontece? Uma pergunta. Eu acho que principalmente se o ensino secundarista, né, ensino médio, que você está falando, provavelmente, se ele for ensino técnico, a gente tem, sim, alguns casos, na parte do ensino técnico com EAD, quando esse ensino técnico está junto do ensino médio, que escola secundária, eu acredito que é essa a equiparação que você está falando. Acho que no ensino técnico tem mais, existem mais possibilidades e existem já vários casos de uso. Nos outros países, a gente até fez um estudo que a gente apresentou na live da semana passada, ainda para EAD, do ensino fundamental para baixo, né, Fundamental 2, Fundamental 1, ainda não está bem estruturado em muitos países. A gente não consegue ver nenhuma experiência de muito sucesso, né, com isso. Eu percebo que no ensino médio, que é o secundarista, com o ensino técnico, principalmente associado, tem bons resultados. Para o antigo primário, primeiro grau menor, primeiro grau maior. Esse é da minha época, esse aí, é da minha época. Eu estou tentando falar na mesma língua que ele botou aqui. Nessa daí, só o grau maior, que é o Fundamental 2, hoje talvez ainda consiga fazer uma transposição boa, ainda por conta da questão da maturidade da educação à distância. Mas ainda, digamos assim, até nos outros países que são mais desenvolvidos, têm mais infraestrutura, ainda está se tentando chegar num ponto de metodologia de EAD para fundamental. Como eu sou pai de um de 4 anos e um de 7 anos, eu vou lhe dizer, meus filhos estudam numa escola muito boa, particular, caríssima, aqui na zona norte do Recife. E eu acompanho as aulas, tá? 3 vezes por semana sou eu que acompanho com eles, do ladinho. É coisa de... tem um sticker bem bonitinho lá no WhatsApp, que é Jesus apaga a luz. Porque existe, um apagar de incêndio, foi tão surpreendente, né, que as professoras não têm intimidade, né, para começar a conversa, né, os educadores não têm intimidade com esse ambiente. Então, se eu não tenho segurança e intimidade, como é que eu passo segurança para o outro lado, né? Então, com raríssimas exceções, a professora de inglês dele é uma delas. Aí depois eu fui pesquisar, né? Por que essa professora de inglês ela é tão melhor do que as outras? Simples, ela já fazia. Então, a gente tem que ter costume, a gente precisa realmente consolidar as coisas, mas a atualidade é sofrível o negócio. Não tirando o mérito do esforço das escolas estarem se esforçando para manter as coisas funcionando. E entendendo e ponderando que realmente foi surpreendente para todos. Todos estavam preparados e muito bem preparados para um offline. Mas, de fato, existe aí um caminho, né, Laís? Um caminho aí da curva de aprendizagem. Né? Exato. A gente está com essa missão, viu, Diogo, assim, de proporcionar para os professores, ensinar para os professores as metodologias, para que eles transformem o que eles têm de mais rico, né, que é o conhecimento deles, que eles consigam continuar passando esse conhecimento de forma adequada, com um pouco mais de desenvoltura,
sem tanto medo, sem tanto receio de que aquilo não chegue bem. E eu acho que todo mundo está precisando de paciência, para dizer a verdade, né? Os pais estão precisando de paciência, os alunos estão precisando de paciência, os professores, está todo mundo no processo de transformação, então todo mundo precisa de paciência. Jordano, que também tem filhos pequenos, está acompanhando, está tendo essa experiência também? Estou, né? Me fale. Nesse período aqui, já teve várias transformações, né? Então, no primeiro momento, que era um desespero geral, teve um áudio no WhatsApp, a gente não pode compartilhar nesse momento. Eu me encontrei naquele áudio. Maravilhoso. Aquilo ali, mas... tem vários momentos, né? Inclusive momento de trauma, por exemplo, as crianças começaram a odiar aquilo de uma forma tão grande que não queriam interagir de jeito nenhum. Já teve situação que foi muito mais tranquilo, simplesmente parar e fazer tudo que tinha previsto com eles antes. Então, assim, é como a Laís falou, precisa de paciência, porque está em constante transformação. Ninguém se adaptou ainda a isso, ninguém encontrou boas fórmulas, ninguém encontrou nada ainda, está todo mundo completamente perdido. E aí, nesse momento, o que a gente quer fazer é ficar um pouco junto. E eu acho, particularmente, que é um momento da gente ficar menos paranoico com ele tem que aprender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na verdade, assim, se readaptar é um outro estilo, vamos ver como é que ele faz isso da forma mais saudável possível, né? Estou tentando fazer isso aqui. Eu segui o método da Waldorf. A Waldorf, ela está educando os pais para esse novo momento. Minha filha é Waldorf. Está educando os pais, né, para esse novo momento. Enquanto no grupo do WhatsApp da escola dos meus filhos está lá, todo mundo brigando. Gente, essa escola, a responsabilidade é nossa. Pois é, tem um outro lado, né, que é uma necessidade dos pais em ver o filho aprendendo e a escola, na verdade, atender essa necessidade. São muitos desafios. Eu queria só terminar com uma pesquisa, que eu não me lembro, mas o dado é recente, que 83% dos professores não se sentem preparados, nem muito menos à vontade, para dar aulas em ambiente remoto ou remotamente. Então, gente, já que a gente está falando de empreendedorismo, e eu sou empatia e eu sou uma comunicadora, então está aí uma oportunidade, entendeu? Mais uma oportunidade que a pandemia traz, que é uma oportunidade que está ligada à formação, está ligada ao empreendedorismo, está ligada à comunicação e à tecnologia. Então, eu fecho a nossa conversa trazendo esse dado, alinhavando tudo que a gente conversou agora à noite, certo? Agradecendo muito, primeiramente, o convite de Bacharelado de Sistema de Informação, mais conhecido como BSI, a minha amiga Silvana Bocanegra, que foi a pessoa que me procurou para tentar ajudá-los nesse momento, e eu estou aqui disponível para ajudá-los sempre que for necessário. Eu queria agradecer aos convidados, ao grupo, na verdade, de professores que aceitaram a minha sugestão de trazer Laís, Diogo e Jordano para conversar com vocês. Eu estou super feliz e satisfeita com essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa ter boas conversas, e conversas inteligentes, enriquecedoras, e que não sejam só a gente ficar churumingando a tristeza de números que a gente já tem aí o tempo inteiro, né? E aproveitar também, já que todo mundo fez o seu jabá, eu vou fazer o meu também. Eu tenho um projeto de conversa online chamado Virando a Pauta, que eu também tive que trazer para um ambiente online, que vai ser nessa quinta-feira, e a gente vai falar sobre comunidades corporativas, que é um tema que está sendo bem comentado, na verdade, porque é uma área relativamente nova, na verdade, é uma envelhação do passado com a roupagem nova, que a gente chama de inovação, e a gente vai falar sobre esse assunto. Quem quiser saber mais informação, pode, através da Simpla, tem lá, você pode acessar o bit.ly/vira comunidades, e você consegue achar o evento, ou seguir o InovaTalk, que é o meu perfil de projeto no Instagram.
No mais, eu vou deixar que cada um agradeça e também deixe como última coisa para a gente que está aqui. Éramos 55. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo, obrigada por estarem presentes, por disponibilizarem o tempo de vocês, que é a nossa moeda, nosso tesouro. Mas dizer o que é que fica dessa conversa. Eu acho que, para mim, eu vou começar, eu acho que fica aí a percepção de um bocado de desafio bom, de problema bom, como diz Diogo, e oportunidade no meio desse caos. Eu sou do viés da otimista. Laís. Muito obrigada, pessoal, pelo convite mais uma vez. Foi massa estar aqui esse tempinho, conversar com vocês, poder esclarecer um pouco. Eu acho que a gente está numa missão árdua de conseguir levar esse conhecimento, sabe? De desmitificar um pouco o uso das plataformas online, o uso das plataformas tecnológicas para a educação, trabalhar um pouco que está, como o Diogo falou, assim, a gente repensar a respeito das nossas perspectivas, das coisas da vida e encarar essas coisas de uma forma muito mais positiva. Isso foi muito massa, assim, nesse bate-papo, para mim isso foi fantástico. Ficou muito essa coisa da ampliação da zona de conforto, para mim foi fantástico. Olha, é o aprendizado do dia, lá, ampliação da zona de conforto. Foi top. E assim, vão lá, mídias educativas, a gente está fazendo uma série de lives que a gente ensina como usar a tecnologia, ensina como usar as ferramentas, traz gente legal para discussão, coloca lá, tem colocado no nosso Instagram várias metodologias específicas, dando dica de usar diretamente. Então, sintam-se à vontade para seguir a gente. A gente tem um monte de coisa bacana que pode fornecer de conteúdo para vocês e pode ajudá-los digamos assim, na minimização do impacto e na ampliação da zona de conforto. Adorei essa parte. Ficou muito isso hoje aqui nessa live. Diogo, você... Rapaz, achei lindo, rapaz. Achei lindo. A energia foi massa. Eu acho que a grande lição de hoje é positividade na veia. Quando acorda de manhã, você escolhe pensar positivo ou negativo. Você escolhe ver o inferno do mundo ou o céu que tem no mundo. Então, escolha, né? Escolha. Não é tão simples assim. Está exigindo muito da gente esse momento. Então, primeiro, inteligência emocional, entender as tuas emoções, reconhecer tuas emoções, não deixa de gerir essas emoções para que você esteja pleno para tomar as boas decisões. A guerra é linda, eu acho que é um tsunami que a gente tem que surfar. Então, vai lá e faz, não para, organiza a tua rotina. Eu acho que a grande questão aqui é que são 4 pessoas que acreditam no vai lá e faz, né? Então, me contaminei aí com vocês. Vou indicar mídias educativas para o colégio do meu filho. E já estou aqui no site da Dacor, né, inscrito amanhã na conversa com Silvinha. Beijo, gente. Fique com Deus. Inteligência sempre. Jordano, você, para fazer as honras da casa, que você já foi da casa. Todo mundo já... eu fui bastante tempo, eu não fiquei mas acho que todo mundo já disse tudo, eu concordo com as palavras. Só acho que assim, nesse contexto, né, da gente empreender, da gente inovar, desse tipo de coisa, de que a gente tem um momento de transformação e que a gente precisa observar para saber, inclusive, como olhar positivamente para as coisas, a gente tem que trocar conhecimento mesmo muito mais frequente. Então, acho muito legal que tem esse tipo de troca por essa mídia aqui, porque é mais do que nunca importante que a gente troque conhecimento. Que bom, gente. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, lembrando que amanhã começa às 9 horas. Então, os inscritos para as primeiras atividades do Censis 1 vão receber um e-mail com um link que vai dar acesso a vocês ao próximo evento, certo? Então, no mais, gratidão, sem ser o momento da moda, gratidão verdadeira de coração. E vamos em frente, estamos aí disponíveis para quem quiser. Cada um também pode dar o seu
contato, se quiserem, para quem quiser entrar em contato, saber alguma coisa específica. Tem a Mídias Educativas, tem a AIC Empresarial, Jordano tem o Centro de Informática, o César, da Col, ele ainda é artista, toca, canta. E eu sou Silvia Barra. Impressionante. Tá, gente, é isso. Então, um beijo bem grande, obrigada, boa noite e parabéns ao pessoal de BSI, lindo trabalho, estão aí impactando a universidade positivamente, trazendo uma semana de evento com discussões bastante pertinentes e muito conhecimento dos mais variados. Tem um bocado de gente que apareceu aqui, lá do Centro de Informática, viu, Jordano? Nossos colegas, Carla, Alex. Obrigada, gente, por nos prestigiar e estarem aqui conosco. Tá bom? Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.